Comissário, ok? Apareceu o quinhão do fideicomissário falecido antes do fiduciário. Ressalta-se que não tem sido autorizada a incidência do imposto de doação sobre a extinção do fideicomisso, porque não há transmissão de propriedade ao fideicomissário, conforme a melhor orientação do STJ, para não configurar bitributação. Bom, por outro lado, caso ambos venham a falecer ao mesmo tempo, fiduciário e fideicomissário, antes de operar-se a substituição fideicomissária, em razão da continuação, ou melhor, condição, fideicomisso modal, termo ou morte do fiduciário, os bens fideicomitidos serão transmitidos aos herdeiros do fiduciário, porque caducou o fideicomisso em razão da premoriência do fideicomissário. Artigo 1959. São nulos os fideicomícios, além do segundo grau. A nulidade de fideicomício, além do segundo grau, seja nula a cláusula que assim instituir o beneficiário fideicomissário. O objetivo da nulidade é preservar a propriedade, impedindo a perpetuação fiduciária, ou seja, tem o fiduciário que passa o bem deixado, o patrimônio, ou por testamento legado, para o fideicomissário, mas vai parar nele, não vai ficar passando de fideicomissário para fideicomissário para fideicomissário, não vai. É isso que ele está dizendo aqui, são nulos os fideicomissos além do segundo grau, artigo 1959. Ok? Esclareça-se que o segundo grau, de que trata o artigo 1959, Código Civil, trata o artigo que se refere à instituição, não à substituição. Portanto, na substituição fideicomissária, são dois os instituídos. Tá? Na substituição fideicomissária, são dois os instituídos. O primeiro, fiduciário, que é o herdeiro em primeiro grau, que recebe o bem em caráter temporário. E é instituído como, ou melhor, com o encargo, o fiduciário é instituído com o encargo, com a obrigação de entregar a herança ou o legado, verificada a condição modal, o termo, se for tempo certo, o lapso temporal, ou morte do fiduciário, conforme o caso, ao segundo instituído, qual seja, quem é o segundo instituído? Fideicomissário. Ok? Assim, caso o fideicomitente, que é o testador ou fiduciante, preveja cláusula além do segundo grau da instituição, nós temos dois instituídos, fiduciário e fideicomissário. Nulo será o fideicomisso excedente. Isso porque é possível aprovar a cláusula parcialmente, ou seja, se o testador fideicomitente determinar que seus bens passarão para X, fiduciário e primeiro instituído, e por ocasião de sua morte, de X, que é o fiduciário, transmitirá esses bens para Z, que é o segundo instituído, que é o fideicomissário, que, por sua vez, também transmitirá a prole de D, terceiro instituído. Meu amigo, esse terceiro aqui não vai receber. A nulidade abrangerá a cláusula quanto à prole de D, por expressa previsão legal, a qual proíbe o fideicomício sucessivo. Assim, a segunda substituição, terceira instituição será ilegal, tá? Artigo 1960. A nulidade da substituição ilegal não prejudica a instituição que valerá sem o encargo resolutório. Explicando. Sempre que houver nulidade, que é ilegalidade, o fideicomício instituído além do segundo grau, ou seja, do fiduciário, primeiro grau,
para o fideicomissário, segundo grau. Então, está dizendo o seguinte: o fideicomisso instituído além do segundo grau do fideicomissário, a classe anterior de beneficiários fideicomissários poderá pleitear a nulidade da substituição ilegal, ou seja, a de terceiro grau. Só vai, primeiro grau, o fiduciário, segundo grau, o fideicomissário. A nulidade do fideicomisso, além do segundo grau, não inquina de nulidade a totalidade da cláusula, podendo ser aproveitada a substituição fideicomissária anterior ao segundo grau, artigo 1959, ou seja, a nulidade do segundo fideicomício, segunda substituição, não prejudicará o primeiro. Por isso, menciona no artigo que, mesmo nula a substituição ilegal além do segundo grau, primeiro grau, o testador, fideicomitente ou fiduciante passa para o fiduciário. Segundo grau, que é do fiduciário para o fideicomissário. Só não pode ter a terceira, tá? Além da de segundo grau, valerá sem o encargo resolutório a substituição anterior ao segundo grau. Ressalta-se que a impossibilidade de instituir fideicomício além do segundo grau é ilegal somente no que tange à substituição fideicomissária, o que não ocorre na substituição vulgar, né? Substituição comum. Qualquer dúvida acerca da instituição do fideicomisso deverá se dar no âmbito de processo contencioso próprio, ou seja, judicial, processo contencioso próprio, sendo impossível sua discussão em sede de procedimento administrativo.